Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio semanal do nosso podcast Fala com o Doc. E hoje tá aqui na minha frente uma fera. Esse cara aí não precisa nem de apresentação, mas eu vou apresentar. Vinícius Antony, meu parceiro. Tamo junto, irmão. Essa Fala, mesa é grande, né? A gente não chega lá. Agora o podcast tá bonito, tá com um mesão grandão. Isso. Esse cara não precisa de apresentação, mas Vinícius eu até brinquei com o nosso outro convidado, naquela tua piada mesmo que você faz. Você chama ele de lenda, ele fala que não é lenda, porque lenda, como é que é? Lenda. Todo mundo ouviu falar, mas ninguém viu acontecer. Ninguém viu acontecer. Né? O cara super reconhecido, ele é profissional de educação física e treinador aí de várias feras do MMA, levou, né, vários lutadores do MMA ao ponto mais alto do pódio, né? Ou ajudou, né? Ajudei, participei. E aí nesse leque aí de lutadores, com quais você trabalhou? Trabalhei com Vitor Belfort, Lyoto Machida, Gregory Rodrigues e Weber de Almeida. Gregory Rodrigues hoje é o... Ascensão ali. É a ascensão, né? Top 10 é o Robocop. É o Robocop. Sai da frente que ele não captura. Ele mata. Aí... E Vinícius, para os poucos que não sabem, foi um dos maiores atletas de karatê, né, que o Brasil já teve. Na minha geração, sim. Hoje em dia temos outros, é claro. Né? Como tudo evolui, né? O karatê também evoluiu. Mas na minha geração, na década de 90, eu ganhei tudo que havia para ganhar. Dá tempo de falar a quantidade de títulos? Não? Ou a gente vai gastar o podcast inteiro? Não, são 22 títulos brasileiros. Pronto, aí já resume, né? 22 títulos de campeão brasileiro, bicampeão pan-americano e 4 medalhas de prata em campeonato mundial. Segundo meu pai, o último a perder. Algumas vezes, mas tá bom. Liguei do Canadá pro meu pai, fui vice-campeão mundial. Ele, porra, foi o último a perder? Cara, pai e mãe cria esse tipo de trauma, né? Eu vi um podcast do Sylvester Stallone, quando ele ganhou o Oscar pelo roteiro do Rocky Balboa, 1976. Ele falou que um ano antes eu não tinha nada, eu tava pedindo dinheiro emprestado pros amigos, eu faço um filme, eu ganho o Oscar. A minha mãe não vai no Oscar porque eu não arrumei ingresso para a cabeleireira dela. Tá vendo? A mãe do cara não foi, porque foi só você arrumar ingresso para minha amiga. É bem por aí. Mas no caso do meu pai foi bem legal, porque foi uma perspectiva diferente, né? E realmente... Isso que ele te falou te jogou para um outro patamar. Me empurrou, te empurrou para cima. Normalmente crítica costuma me empurrar. Ao contrário. Mas aí também, cara, é uma característica sua, né, Vinícius? Porque a grande maioria das pessoas, a crítica... Podia ter sido um trauma rasteiro. Tu podia estar até hoje aí traumatizado, né? Mas aí tu levanta, a grande maioria é isso. Mas legal, que você usou isso para... E o Vinícius, ele tem ali Eu conheço o Vinícius há muitos anos e hoje a gente vai tentar dividir um pouco o Vinícius atleta, o Vinícius que você já me disse aí todos os seus títulos, mas a gente vai falar um pouquinho do que o karatê trouxe para você, né? Uhum. Não é para... mas o karatê não... Quando o Vinícius estiver falando do karatê, entendam aí, pessoal, ele vai estar falando de atividade física. Sim. O que a constância em uma atividade física fez por ele, né? Você está com quantos anos, gente? 57. Porra, 57 anos. É pena que não dá para mostrar mas o braço dá. O braço dá. Não dá para mostrar o tamanho da coxa desse cara. Como diz o Joinha, o puro sumo da banana ouro, meu irmão. O cara tem um jequitibá rei cada coxa, uma coxa de, parece um tronco. Mesmo. E isso aí não é, com 57 anos, não é uma coisa que ele resolveu ir agora fazer uma atividade física. É uma coisa que lá desde o começo veio. A gente vai falar um pouco dos livros que o Vinícius já escreveu, que são maravilhosos, né? E um pouquinho da vivência que ele teve que você teve com os atletas de MMA. Maravilha. Mas aí você começou o karatê em que ano, cara? Cara, comecei o karatê tarde, né? Entre aspas, comecei com 17 anos, mas antes eu rodei por várias artes marciais. Meu pai foi lutador de boxe inglês, né? Foi campeão brasileiro, essas coisas, década de 60, 50. E aí aprendi praticamente a andar já com o footwork do boxe, né? Dentro de casa. Sim. Eu botava eu e meu irmão mais velho para sair na mão. Desde os 5 anos de idade eu já lembro de estar trocando paulada. O primeiro contato com arte marcial foi com o karatê? Não. O primeiro contato com arte marcial, cara, foi com o jiu-jitsu. Que você é faixa preta também? Também sou faixa preta. Quinto grau. Mais coral, né? Não, eu pego o sexto 2024... 2025, e aí tem mais uma jornadinha, acho que de 6 anos, né, até a coral. A coral não é sexto, não? Coral é sétimo. Sétimo.
7º grau. Na verdade, são 31 anos de faixa preta. A partir do momento que você pegou a faixa preta... Mas não é pouca coisa. É bastante coisa. Então começou lá no jiu-jitsu. Comecei no jiu-jitsu, lá na Figueiredo de Magalhães. Passei alguns meses só treinando, que era caro na época. Eu lembro que referencialmente, em relação às outras artes marciais, era muito caro, era uma disparidade assim, de 3-1. Que ano que era isso? Isso era 1981. Era elitizado. Era elitizado. O jiu-jitsu nessa época era para... E aí meu pai falou mais uma vez, o grande filósofo, falou assim, não vou ficar pagando você ficar se agarrando com homem, né? Porque, porra, não faz sentido, né? E aí, bom, enfim, acabei saindo, mas passei ali um período que abriu a minha cabeça, né? Porque era diferente de tudo que eu aprendi no boxe, coisa de encurtar a distância, botar para baixo. E aí mantive o jiu-jitsu na minha vida a vida inteira. Só que eu conheci o karatê, me apaixonei lá para os idos de 1984, vi o professor Vitor Hugo Blanco Bittencourt, que já é falecido. Vitor Hugo, infelizmente, faleceu num acidente, né? Ele foi assassinado. É verdade, aconteceu lá um desentendimento, ele acabou... foi imprudente, né? Mas, mas vamos lá. Não dá para botar a culpa nele, né, coitado? Alguém matou ele. Vitor Hugo, ele era muito próximo do Hugo Arrigoni, não era? Eram bem amigos. E para mim era como se fosse um pai, né? Tem meu primeiro filho, meu primogênito, chama-se Vitor Hugo. Carrego até hoje a bandeira dele aqui no meu braço, tatuada aqui. Muito legal. É como se fosse um pai mesmo. Para mim, me orientou, me direcionou no momento importante da minha vida, adolescência, né? Eu acho que o karatê, eu sou faixa preta de karatê também, mas aí perto de você, eu acho que eu tenho até vergonha de falar isso, né? Parece que é faixa branca. E pior não é isso, né? E pior que eu via você sempre no karatê, treinando os atletas, usando muito karatê, e eu faixa preta de jiu-jitsu também. Eu vou chamar o Vinícius para treinar um jiu-jitsu. Você lembra bem, né, nesse dia, né? Vou chamar o Vinícius ontem para treinar. Eu não sabia que tu era faixa preta de jiu-jitsu. A gente treinou 2 vezes. Na primeira eu contemporizei. Mas mesmo assim ainda me deu um calorzinho. Na segunda foi espancamento, né? Espancou mesmo. É porque tinha plateia. Cara, eu só apanhei. E você insistiu. No jiu-jitsu eu só... O cara insistiu. Eu falei, não, doutor, tô machucado. No jiu-jitsu eu só apanhei mais de uma pessoa, chamado Flávio Canto, né? Que é um monstro. Foi o único que... Mas o Flávio é diferente, né? Porque ele bate sem querer, né? Ele é sutil, o né? cabelo dele parece que nem mexe, né? E olímpico, ele vai agora apresentar um evento que eu sou coordenador científico, ele foi contratado para ser apresentador. Em algum momento eu vou ter que falar isso lá, gente. Eu nunca vi isso. O cara me finalizou, eu já faixa preta, me finalizou em 4 minutos 16 vezes. Não dá. Eu prefiro achar que ele é que é bom e que você que é bom do que eu que sou ruim, porque uma das duas coisas... Mas enfim, aí eu também sou faixa preta de karatê, e uma coisa que o karatê tem, na minha opinião, de muito diferencial é isso que você está falando. Geralmente o sensei, ele é uma figura paterna. Sim. Ele traz você para debaixo da asa dele, ele quer que você... Eu me lembro que o meu não precisa a gente falar mais, o meu professor de karatê hoje é padrinho dos meus filhos. O meu antigo professor de karatê, que eu não treino karatê há mais de 20 anos, ele é padrinho do meu filho. Eu sou meus filhos, não, que eu só tenho um. Até quero mais um, mas ainda não tenho. Então, padrinho do meu filho, e eu sou padrinho dos filhos dele. Então, assim, a gente cria um vínculo muito grande, porque o karatê, ele traz... Se eu não tirava nota boa na escola, eu não treinava. Ele via meu boletim da escola, mas como é que é isso? Tem que estudar, cara, senão você não vai treinar. É uma outra relação. É uma relação diferente, que a gente não vê, pelo menos no Brasil, não sei como é no Japão, enfim, mas no Brasil a gente não vê essa relação, né? No jiu-jitsu. Apesar de ser uma grande família também, a Academia de Jiu-Jitsu é uma grande família, você faz amizades, a arte marcial te traz amizades para a vida inteira, coisa que outros esportes talvez não tragam, mas é diferente, né? É diferente. A relação do karateca é muito mais... Existe muito mais a coisa da hierarquia, da disciplina, né? O respeito acima de tudo. E a gente vai construindo as relações em cima desses pilares. Tá? O jiu-jitsu é fantástico também, eu tenho grandes amigos no jiu-jitsu, mas a gente meio que abrasileirou, literalmente, né? A coisa que é brasileira. Hoje o jiu-jitsu, né, conhecido no mundo é o brasileiro. Exatamente. E aí vem aquela escola fala, ei, mestre, e aí, pô, aquece aí. Não, já vim de casa correndo, né? Dá um tapinha nas costas, aí vamos dar um rolo. Aí tocando música, funk na hora do treino. É muito doido, é muito doido. Claro que existem escolas mais ou menos. O karatê, eu acho que por padrão,
É mais assim, né? O judô também, tá? O judô também o judô também te dá muito. É porque o judô eu não vivenciei, mas a impressão que eu tenho é porque é característico, né, das artes marciais que tem o do no final, né? Que é o budô. É por isso que elas têm... Do é caminho, né? Isso, do taoísmo, né? O do é o mesmo sânscrito, o mesmo ideograma do Tao chinês, né? O chinês fala Tao, o japonês fala do. Só muda a pronúncia, mas a ideia é a mesma, que é o encontro do equilíbrio. Você vai usar a arte marcial como uma ferramenta de desenvolvimento pessoal, entendeu? Para você encontrar ali o teu equilíbrio como ser humano. Então, todas as artes que têm isso, elas têm que seguir ali um protocolo, elas seguem, né, um ritual, né? Então você tem toda a coisa da hierarquia, da disciplina, da filosofia, do respeito, isso tudo tem que estar inserido no treinamento, senão a coisa não funciona, porque é um todo, né? Não é só a técnica. Já aquilo que é jutsu, né, ou jitsu, como queira pronunciar, já é muito mais voltado para a eficácia da ferramenta em si. Para que serve o estrangulamento? Para estrangular. Tá? Já no karatê não, você vai buscar... Não é um caminho da vida, né? Exatamente. Pouco importa se o estrangulamento é eficiente, o soco é eficiente ou não. Você está treinando ali um aperfeiçoamento não só técnico, mas seu. A capacidade da repetição assistida, de se observar cada novo movimento ser realmente um novo movimento, né? Aquela coisa de você não pode repetir a mesma coisa todo dia esperando um resultado diferente. Sim. Na arte marcial é exatamente isso. Você repete todo dia a mesma coisa buscando um resultado diferente. Porque cada repetição, ela não é uma repetição, ela é um novo movimento. Você está olhando esse movimento e procurando qualquer detalhe que você possa mudar e aprimorar. Não é assim, no primeiro soco que o... É como no futebol também, um chute, qualquer... o primeiro movimento, uma coisa... Vou até trazer para aqui uma parte do bate-papo que seria mais para frente, mas que me impressionou muito, impressionou demais, quando a gente esteve com você e com o Lyoto Machida na Califórnia, impressionou muito aquele negócio de treinar a joelhada voadora. Porque vocês treinaram exaustivamente um único... Claro, treinaram outros movimentos, mas assim... você viu, você como treinador enxergou, foi uma luta, quem tiver curiosidade, né, de procurar essa luta na internet, Lyoto Machida contra Chael Sonnen no Madison Square Garden, foi em 2019, eu acho. Fantástico, né? Pena que você não foi à luta com a gente. Não consegui ir para a luta. Muito bacana. Eu estive lá na Califórnia uns 10 dias, né, antes do final do treinamento do Lyoto, para dar esse suporte, acabei não indo para a luta, mas aquele dia foi fantástico. Mas o que me deixou muito impressionado foi que você está falando da repetição do movimento. É claro que um atleta como o Lyoto Machida, ele sabe dar uma joelhada. Claro. Você já chega para treinar ele sabendo dar uma joelhada. Mas foi o timing, a repetição, a simulação que você fazia de quando ele ia entrar, porque também tem que ter é como um técnico de futebol, você tem que ter a visão do outro. Exatamente. Né? Você vai dar aquele golpe naquele momento, porque eu olhei para o cara e eu sei que ele vai fazer isso. E o Chael Sonnen era um sujeito muito conhecido, como quando ele ia para Baiana, ele levava para o chão, né? Derrubava praticamente todo mundo. E o Lyoto, em contrapartida, era um cara muito conhecido por ter o passado do sumô, de não ir para o chão, não conseguirem derrubar. E aí seria natural, né? Como qualquer atleta pensaria, se eu sou bom de defender a derrubada, eu vou defender. Não, você virou para ele e falou, não, tu vai dar uma joelhada voadora no tempo. E aí eu olhei aquilo ali, os caras treinando, acho que, vamos lá, 60% do treino era a joelhada. E o que aconteceu na hora da luta? Joelhada, 2 vezes, né? Não foi nocaute na primeira, porque a primeira não quis. A primeira não foi nocaute porque o juiz... o juiz titubeou ali. Titubeou. Aí isso foi no primeiro round. No segundo round veio a segunda. E aí o juiz... também esperou, coitado do Chael Sonnen, esperou e o Sonnen tomou as 3 ainda, umas 3 mãozadas na cara. Mas, cara, me impressionou muito aquilo. Como é que você pega um cara, a gente tá falando do faixa branca, né? Estamos falando de um atleta ex-campeão do UFC, né? Ex-campeão do UFC, ex-campeão de karatê, brasileiro, eu acho, né? Já tinha sido campeão brasileiro. E você consegue, no intervalo ali de, 8 semanas, talvez, que foi 6 semanas, ele conseguiu, pela repetição daquele movimento, chegar a uma maestria tão afinada naquele movimento e colocar em prática. Né? Aí você imagina o sujeito que paga a primeira mensalidade da academia, se ele vai dar um soco já
né? Então, quantas 1000 repetições ele tem que... E não é bem, como você falou, não é repetição. Repetição é eu ficar apertando um botão aqui. Exatamente. Ele construindo, não é a mesma coisa, ele vai construindo aquilo ali, né? E é muito legal. E qualquer esporte é isso, né, Vinícius? Assim, pessoa que não treina você é um baita personal, né? Todos os seus alunos que passam por você tem resultado. É difícil alguém passar em treinamento. Eu mesmo já treinei com você musculação, é impressionante. Agora também não tem chororô, né? Tem que fazer, tem que pagar o preço, né? Tem que pagar o preço. E o preço é adiantado, né? Pois é, tu paga antes. Pagar depois, tu não, paga tem que pagar antes, meu irmão. E eu acho que quem está em casa, assim, assistindo a gente, fala assim, mas eu não quero começar, eu não quero... Exatamente isso que você falou, cara. A pessoa vai ter que começar, vai na academia, não vai fazer o mesmo treino que ela vai fazer daqui a 6 meses, né? Sim. Mas é muito importante. Precisa dar o primeiro passo, né? Precisa ir para lá e ressignificar o processo, né, doutor? Exatamente. Hoje em dia a gente sabe, o mundo está ficando mais velho, né? A gente sabe que hoje em dia tem muito mais idosos do que gente nova nascendo por aí. E, cara, ressignificar. Eu não quero um corpinho sarado. Eu não quero ficar bonitinho na foto. Claro que são efeitos colaterais desejados, né? Que a gente mas a gente tem que ressignificar. Atividade física, cara, é o maior preventivo para qualquer tipo de doença, né? A gente pode impedir ali, e eu costumo dizer isso para meus alunos, cara, a atividade física ela traz um benefício invisível, porque é aquela dor que você vai deixar de ter, aquela doença que você nunca vai ter, é um problema de coluna, um problema articular, você não vai ter, simplesmente você não vai ter. E você não vai ter por causa da atividade física, só que você não sabe, você só não está tendo. Só que tomar um comprimido é muito mais rápido, menos penoso, mais simples, com resultado muito mais rápido, e aí muitas pessoas optam por tomar esse comprimido. Um comprimidinho, né? O problema é que não resolve, né? Não resolve você vai resolver. Você, como médico, sabe mais do que... eu te conheço há um tempão também, sei que você tem uma medicina voltada para um outro lado, que é voltada para o paciente como um todo, e não para... Porque ele está com dor aqui, toma um remédio e acaba com a dor. Mas peraí, por que tem essa dor? De onde ela veio? Qual é a causa? Qual é a causa dela? Vamos ver se a gente consegue, né, impedir isso de acontecer na causa, na origem, não ficar dando um remedinho paliativo aí para resolver só a consequência. E hoje em dia a medicina é muito nisso e as pessoas são muito imediatistas. Né? Exatamente. E assim, é só olhar para você que a gente vê o quanto você aprendeu ao longo da vida, que a musculação é importante, irmão, né? Tem que fazer força. Na década de 80, quando você começou a... Quando é que você começou? Em que ano assim você começou a competir de forma... não diria... É profissional. Mas eu me comportava como profissional. É um profissional que o cara tem, infelizmente, é um profissional que não ganha dinheiro, mas é profissional. Você tem que ter uma rotina de atleta profissional. Com quantos anos e isso foi em que época? Eu comecei a competir em 1989. Foi o primeiro campeonato brasileiro que eu participei. Né? Eu era faixa marrom ainda, fiquei em 3º lugar na competição de luta e vice de kata. Aí no outro ano já fui como faixa preta e a partir de lá... Foi embora. Nunca mais voltei de um campeonato brasileiro sem um título de campeão brasileiro. É mesmo? Em todas as categorias. Disputava categorias em equipe, kata, luta, coisa toda. Tinha uma categoria que tinha sido recém-criada na época, que era o Fukugo. O cara tinha que lutar e fazer kata, que era para encontrar o atleta completo. Sim, né? Somava-se os 2 pontos. Às vezes a gente acha um cara grande, né, forte, corajoso, que tem uma técnica limitada, mas ele acaba avançando bastante na competição. Mas se ele não sabe fazer kata, se ele não tem técnica... O que é parte no karatê, parte importante. Exatamente. Nessa época, você já fazia musculação. Já fazia musculação. E todo mundo era contra. Falava isso que eu ia te perguntar agora. Você deveria receber muita... Pô, tu vai ficar mais lento, vai ficar lento, etc. E tal. E o que você colheu foi justamente o contrário. O contrário. É um resultado extremamente acima da média e, cara, minha velocidade é absurda, potência. Sim. Isso tudo muito acima da média. Entendeu? E nunca... Uma coisa que também me impressionava quando via você treinando os atletas é que você... criava ali sempre exercícios na musculação funcionais, claro, para utilização na luta. Teve um que me chamou muita atenção, lá no UFC Gym, que você botou uma barra olímpica com anilha na ponta e você pedia para o atleta levantar a barra e fugir o quadril por baixo, simulando ali uma situação real de luta, onde ele vai empurrar, o cara está dando um calor e você vai empurrar. Aí você ia mostrar, fazia... Aí eu acho que nessa época estava o Michel Trator lá e tal, que é um cara muito forte também. Sim.
o Eber, né? Aí você fazia o movimento, vlau, perfeito. Aí o atleta ia e fazia também, mas não fazia tão perfeito, né? Consciência corporal, né? Pois é. Você fazendo isso há muito tempo e entendendo. Há uns anos, né, que a musculação vinha. E eu tive uma conversa, um episódio que ainda não foi no ar também com o Rogério Camões, que começou no judô, e ele já foi até fisiculturista, e tem 66 anos, eu acho. Grande. Uma massa magra impressionante. Hoje, se bobear, pegar uma foto dele hoje com 66, ele está até melhor do que quando ele competia. Está maior do que no fisiculturismo, está mais seco. Tá mais... E ele dizia também que lá no judô, quando ele começou a competir no judô, não só criticavam, como proibiam ele de fazer musculação, cara. A japonesada sempre falava, não pode malhar, mas não contava, não dava conta da minha vida para eles, né? E aí eu malhava. Sim. Você tá malhando, tá levantando peso? Eu falei, não, Cezito, não. Pois é, e hoje assim, é inconcebível, né? Um atleta em qualquer modalidade, de qualquer esporte. Se bobear até o cara do tiro ao alvo na Olimpíada, ele faz um... Vai fazer um trabalho de estabilização. Um trabalho de estabilização articular, musculação focado ali, né? Porque se você pega dois atletas com o mesmo talento, o que vai levar... Sempre. O que vai levar Eu sempre falo isso. Quando a técnica se equivale, força e velocidade, potência, isso tudo vai fazer a diferença. Exatamente. Brutal, vai fazer uma grande diferença, né? E é muito difícil. Em termos de saúde, né? Cara, e assim, se é difícil às vezes, né, Vinícius, você fazer um atleta entender isso, imagina uma pessoa que está sedentária. Porque o nosso objetivo é tentar trazer esse tipo de conhecimento para a pessoa que está sentada no sofá, zapeando Netflix, com a batata frita na mão, pensando como eu queria ser saudável, né? Como eu queria conseguir. É óbvio que a gente sabe que não é só uma questão de força de vontade, mas eu acho que no profissional, seja o médico, o nutricionista, o profissional de educação física, o psicólogo, qualquer um deles, a gente tem que tentar entender a dificuldade do paciente. Isso você faz muito bem, né? Você entende aonde está. Eu já atendi diversos pacientes, diversos alunos seus, né, que se tornaram meus pacientes. É o melhor paciente do mundo, porque ele já chega com o mindset, com a cabeça já focada, só para eu dar aquele ajuste. Eu procuro muito esse processo de ressignificar a atividade física para o meu aluno, para que ele entenda assim, o que ele deseja e o que ele tem vontade. Porque todo mundo quer ser saudável, mas todo mundo tem vontade de comer uma pizza, tomar um refrigerante. Exatamente. Né? Todo mundo quer ter dinheiro, né? Quer ter sucesso profissional, mas todo mundo tem vontade de ficar na praia, de não fazer nada. Exatamente. Então, bicho, saber separar. Criança, né, tem vontade. Eu quero. O adulto faz o que tem que ser feito. Então, eu preciso entender o que eu quero realmente para a minha vida, o que é um desejo, o que é um objetivo da minha vida, e o que eu preciso fazer, qual o preço que eu preciso pagar para conquistar isso, entendeu? E isso eventualmente vai te permitir ter as suas vontades. Agora, o cara que é escravo da vontade, né, como dizia Kant, né, o homem só é livre quando ele é capaz de fazer aquilo que ele não gosta. Né? Se ele faz aquilo que ele não quer, ele é livre. As pessoas falam, eu vou ser escravo de dieta, escravo de treino. Não. Você é escravo das suas vontades. Você é incapaz de fazer, de deixar algo que você tem vontade de fazer por algo que você realmente quer na tua vida. Se você quer ter saúde, você precisa ser capaz de deixar a vontade de comer pizza e refrigerante de lado para eventualmente você ter o direito de falar assim, eu posso ter a vontade. Exatamente. Quem estiver assistindo aqui e ficar curioso, né? Dá uma olhada no nosso podcast que já está no ar com uma aluna do Vinícius. A Sharon Azulay, que é a proprietária da Blue Man, tem uma história... Falei com ela hoje, aliás, ela adorou. Ah, legal. Ela falou, tô indo lá pro Dr. Daniel, como é que foi o seu? Ela foi ótimo. E, cara, assim, a história dela, eu acho que vocês têm que assistir, porque quem não assistiu ainda, porque... Sensacional. Houve ali, ela precisou ter uma grande mudança, primeiro na cabeça, né, no entendimento do que ela precisava fazer para ter o resultado, que ela sempre quer, porque resultado todo mundo quer ter. E na verdade todo mundo tem, né? Só que tem resultado ruim. Não, sim, mas que resultado todo mundo tem. O resultado bom em tudo, não só na perda de peso, mas todo mundo quer ter uma conta bancária. Claro. Todo mundo quer ter conforto financeiro. Todo mundo quer ter um filho bem educado. Né? Mas é na hora que o filho faz uma pirraça lá quando é criança, não quer. É mais fácil dar um telefone na mão dele. É mais fácil, ou um brigadeiro, né? Isso aí, o açuquinha. Quando a criança fala, eu quero esse doce, não me joga se joga no chão do mercado, eu quero, toma. Então toma, meu filho. Então, assim, todo mundo queria ter um filho bem educado, todo mundo queria não ter barriguinha, todo mundo queria ser saudável, todo mundo queria ser. Mas assim, o que a gente tem que fazer, algumas renúncias, que muitas vezes, como você falou, né, cara, são
momentâneas, não são para o resto da vida, são momentâneas, né? E a história da Sharon foi assim fundamental, né? Você sabe que eu já sou teu fã mesmo, mas aí depois que ela contou a história dela, fiquei mais fã ainda, porque realmente foi muito legal. E aí vamos falar um pouquinho, cara, do Vinícius, autor, né, cara? Que ele tem esse livro aqui, ó, tá aqui na minha mão, já li, né? Mas ó, recomendo para todos vocês o Black Belt Mind. Inclusive eu ajudei a escolher a capa, que ele quando estava fazendo a capa do livro me mandou. Claro que se eu escolhesse a outra, o Vinícius faz difícil, o Vinícius quando ele quer fazer um negócio, ele fazer o que o outro dá. Mas eu considero a opinião dos por sorte minha, ele também gostou mais dessa. E cara, a única coisa... Esse aqui tem aquela tua foto de 1980? Não, aqui a foto... Não, essa aí é no outro. É no outro livro. Tem um livro que eu sempre dou uma zoada, que ele botou uma foto... Pô, mas o livro é antigo, doutor. Pô. Esse livro... sabe que o cara, depois dos 50, qualquer 6 meses faz diferença, né, meu irmão? Porra. Esse livro aqui tá onde, para quem quiser comprar? Então, você consegue pela editora Autografia, ele é on demand, né? Você consegue solicitar o teu e ele chega na tua casa. Ou então você comprar o e-book dele, né? Na Amazon. Na Amazon tem o e-book e tal. Todas as plataformas. E também quem quiser, entrando lá no teu Instagram, deve ter um caminho para chegar na... O cara consegue, por mim, né? Um pouco mais complicado. Não tem lá um link, não. Não então é a Amazon. Amazon. Então botar de novo aqui para galera. Editora Autografia. Black Belt Mind. E não é um livro sobre karatê. Isso é bom ficar bem claro. Se você pudesse resumir para o pessoal sobre o que é esse livro. Então, cara... tudo que há de mais importante, né, dentro da filosofia da arte marcial e como transpor isso para a tua vida, tá? É sem muita pretensão, né? Pegar algo parecido com Sun Tzu, com a arte da guerra e traduzir, né? Porque eu li 3 vezes Sun Tzu e, cara, eu ficava assim, o que esse cara tá querendo dizer? E olha que eu vivo de arte marcial. Eu li uma vez e confesso que é uma leitura difícil. É bastante complicado. O que eu fiz? É claro que não chega aos pés da obra do Sun Tzu, mas a minha ideia, assim, eu peguei tudo aquilo que eu vivenciei durante 40 anos dentro da arte marcial, né, toda a filosofia, todo o aspecto de disciplina, de foco, de determinação, várias técnicas do karatê, por exemplo, como o nagaré, né? O nagaré é legal isso. O Anderson Silva fazia muito bem, que é quando você recebe o soco e afrouxa a cabeça, que o soco pega e você absorve. Ao invés de você lutar contra aquilo ali. O que é exatamente isso? E aí eu coloco, explico como é essa técnica, você absorve em detalhes, né, minuciosos, e depois dou um exemplo de vida que foi eu não lembro o primeiro nome dele, a gente chamava ele de Ferg, que era o Ferguson, que foi um americano que eu conheci, que estava com câncer, já generalizado, metástase em tudo que é lugar, e o cara assim, eu fiquei na casa dele durante 2 meses, lá nos Estados Unidos, e à noite, às vezes a gente ouvia ele gritando no quarto de dor, e era uma dor lacinante. No dia seguinte de manhã você viu o cara regando as flores assim com a aguinha, assoviando, sabe, cantarolando. Aí, cara, teve um dia que eu não aguentei. Perguntei, cara, por que você não vai para o hospital, não faz tratamento? Ele falou, cara, sabe, a vida me deu isso, entendeu? E quando ela me dava os momentos bons, eu não perguntava por que ela estava me dando os momentos bons. Agora ela me deu isso, ele perdeu, olha só que loucura, ele perdeu um filho para o câncer, um para AIDS e a esposa para o câncer. E ele estava com câncer terminal. E mesmo assim o cara estava lá cantando e regando as flores. Mas, cara, que loucura, bicho. Aí ele falou, não, cara, a vida me deu milhares de momentos maravilhosos com os meus filhos e com a minha esposa. Eu nunca parei para perguntar por que a vida está me dando isso. Agora, só recebia. Agora que veio a tragédia, eu não estou perguntando por que ela me deu isso. Eu estou absorvendo. E eu não quero passar os últimos dos meus dias tomando remédio, fazendo quimioterapia num quarto de hospital. Sim, já estava diagnosticado como terminal. Eu falei, eu quero, entendeu, sentir o que der para sentir da vida até o último instante. Pô, isso aqui é maravilhoso, olhar minhas flores, tomar esse solzinho, jogar minha água e cantarolar. Falei, cara, e aí, nagaré na vida. Você faz muito no livro essas analogias com as técnicas, né? Exatamente. Eu pego muitas técnicas que a gente usa realmente para lutar, para o combate. Traz para a vida, para quem não é lutador. Negociação, uma série de coisas. Então, educação dos filhos. Em última análise, né? Se você pegar ali um momento de uma luta, em qualquer arte marcial, acho que até o jiu-jitsu talvez você consiga ter mais consciência disso. Em um momento você está por baixo, em um momento você está sofrendo um ataque, aí você tem que saber a hora de esperar que aquele outro
outro Esperar lutador. o momento ruim passar, Esperar aquilo ali passar. Às vezes, eu vejo muito isso no jiu-jitsu. Às vezes você está aplicando um golpe no seu... Não vamos chamar de oponente, porque é um colega de treino. Mas você está aplicando um golpe, você mesmo você sabe que aquele golpe não está no momento da pessoa desistir, e a pessoa desiste antes. Então, não está encaixado e o cara tá encaixado e o cara tá batendo. Eu costumo falar assim, não bate não, não tá pegando, não faz isso não. Quando isso acontece, eu fico chateado, principalmente se for um outro faixa preta, às vezes faixa branca e tal, tudo bem. Mas você tem um momento que você tá por baixo, tem um momento que você espera, tem um momento... No karatê tem muito tempo porque... mas você lembra que a minha vivência não é só no karatê. Sim, mas eu digo assim... Eu trago isso tudo no karatê, tu toma uma e apaga o disjuntor. Mas tem um momento ali que você tá sofrendo mais ataques e tal, e a vida não é isso, cara. Exatamente isso. A vida não é só... Agora, antes de você chegar, eu fiz aqui um podcast com um amigo meu, nutricionista, Thiago Monteiro, Nutrifofo, e ele porque ele é da paulada muito mais do que eu no Instagram, e aí ganhou esse apelido, e a marca dele é Nutrifofo, cara, tem 1 milhão de seguidores no Instagram, o cara realmente é um cara fantástico, até para você conhecer. E eu nunca, cara, eu sou amigo do cara, conheço o cara há vários anos, e hoje aqui ele me contou uma história que ele nunca tinha me contado. Que ele, antes de fazer nutrição, ele estava devendo a agiota, devendo não sei o que, ele não sabia o que fazer com a vida dele, aí uma hora ele parou, pensou, cara, eu não posso simplesmente me entregar. Bater aqui, né, antes da hora. Né? Aí depois de velho, com quase 30 anos, foi fazer a faculdade, e hoje, cara, ele está absolutamente explodido aí profissionalmente, entende? Legal pra caramba. É isso, a vida tem momentos que... E a arte marcial dá muito isso, né? Aquela resiliência de você apanhar e voltar, né? E o que eu acho mais fascinante, tá, Daniel? A arte marcial, ela te ensina o quê? A estar o tempo todo em evolução. A estar sempre buscando o próximo passo, né? Você entra na faixa branca. O que eu preciso aprender para pegar a próxima faixinha amarelinha, né? Aí você vai lá e aprende, evolui. Pegou a faixa amarela, tá bom. Agora, o que eu preciso aprender para pegar a vermelhinha? O que eu preciso para ver? Exatamente. E assim por diante. Se o cara entrar no realmente entender o significado disso, quando ele chegar na faixa preta, ele fala, cara, a faixa preta é só um estágio. É um estágio. Agora, o que eu preciso para ir para o próximo nível, E a gente traz isso para a vida, a gente traz para as corporações, né? Faço palestra para empresas, sempre nesse sentido. Não interessa, você pode ser o CEO, você pode ser, cara, o top na tua carreira, mas você ainda pode fazer melhor do que você faz. No momento que sempre você acha que não pode, aí alguma coisa ruim vai acontecer para você. Aí que acabou. E aquilo que a gente chama de Kaizen, né, na arte marcial, que é esse aprimoramento constante, né? Através daquilo que eu estava falando, a repetição assistida. É você todo dia acordar de manhã e falar assim, o que eu posso fazer melhor hoje do que eu fiz ontem? Exatamente. E quando vai dormir, o que eu aprendi hoje? E também, né, Vinícius, uma coisa que é raro a gente ver nos dias de hoje é você conseguir ter uma consciência clara do que você está fazendo de errado. Exatamente. Porque muitas vezes você faz o negócio errado e por mais que você tenha dos outros. Exatamente. E por mais que você tenha uma orientação para fazer o certo, a pessoa não tem como você colocar isso na cabeça de uma pessoa, né? A pessoa tem que criar essa consciência do que ela está fazendo. Tem que buscar isso. De errado. Também, buscar, né? Tem que querer, né? Tem que querer buscar. É bem difícil, né? Mas não é impossível. Não é impossível. E eu digo até que é simples. Eu falo, é difícil, mas é simples, né? É só tomar uma decisão, cara. Sim. Decide o que você realmente quer para a tua vida, o que você realmente deseja, e não as tuas vontades, deixa as vontades de lado. Sim. Começa a trabalhar. E muitas vezes a pessoa olha para você assim e fala, mas para você é fácil, né, cara? Pô, olha só quanto de músculo que você tem aí. Pô, mas vai lá ver. Era um chassi de Eu grilo. vi já tua foto lá. De frente parecia que tá de lado parecia que tinha ido embora. Era magrinho. Cadê o Vinícius? Era aquele cara, isso eu posso falar por experiência, na nutrologia, aquele paciente que se não tivesse feito um movimento para ganho de massa magra, na tua idade, estaria sem massa magra e com aquela barriga de chope desse tamanho. Era meu pai. Meu pai era, magricelo, com aquela peixinho de vala, sabe? O Vinícius Antônio tem uma genética maravilhosa. Não tem. Ele foi criando. Exatamente. Epigenética, né, doutor? Exatamente. Eu fui despertando os meus genes todos. Acorda aí, rapaziada. Bora ficar sarado. A carga cromossomial que você tem é parecida com a minha, com de qualquer pessoa. Os cromossomos são os mesmos, né? A região que você vai fazer a transcrição desses cromossomos, elas podem mudar
ao longo da vida. Ao longo da vida. E ela vai mudando. Né? Então, é isso que eu falo para meu irmão, nunca é tarde para mudar, mas antes tarde do que mais tarde. Tem vários ditadinhos. É isso aí. E aí hoje, Vinícius, você dedica o seu tempo... onde está mais assim o teu foco de tempo hoje? Nos seus livros, nos seus alunos de personal? Cara, atleta profissional você já não pega mais para treinar. É muito desgastante, né? Tem quase ojeriza. Cara. É muito Só desgastante. que assim, eu ressignifico o processo, né? Se pagar bem, é aquilo. Depende, tudo tem um preço, né, meu irmão? Chegou nos 30 mil dólares mês, a gente começa a conversar. Mas aí, cara, você começa começa a te dar tanto trabalho e começa a ser uma coisa tão pouco prazerosa que algumas coisas não compensam. Exatamente. Hoje, como é que tu divide o teu tempo? Então, cara, assim, eu descobri há pouco tempo, né, a minha paixão por escrever, né? Então eu estou no 4º livro já, eu estou escrevendo um livro... Pode falar palavrão aqui? Pode. Tem problema? Pode. Então assim, que se foda o seu colesterol, é o nome. Tudo aquilo que o seu médico nunca vai te dizer. Aí eu uma coisa que você traz a tua vivência. Eu conto a minha experiência, alto, a minha experiência como, né, uma pessoa que tem hipercolesterolemia, né, e que fui a vida inteira extremamente saudável, mas que fui insistentemente tratado como doente pelos médicos por ter hipercolesterolemia. E isso, assim, para uma pessoa que é mais frágil emocionalmente, pode acabar com ela, né? Eu começo o livro contando uma história quando eu tinha 12 anos, minha mãe me levou na BBR, porque ela via um desvio de coluna, eu tinha uma escoliose. Chegou lá, o médico falou, seu filho não pode fazer atividade física, ele tem que botar um colete, né? Aí ela, não, mas ele pega onda e faz ginástica olímpica. Não, tira ele da ginástica olímpica e olha só, seu filho nunca vai poder surfar, nem levantar peso e não pode fazer luta. Eu falei, doutor, errou em tudo. Esse médico aí era primo daquela professora, sabe a história do Einstein, né? Não sabe ela falou, tira esse menino aí que ele não tem menor talento. Na segunda série chamou a mãe do Einstein para dizer que ele não tinha como passar de ano, ele não tinha talento para matemática. Esquece. Foi mais ou menos isso. Mas o que eu quero dizer, qual é o ponto, né? Às vezes, cara, imagina esse cara pega uma criança mais frágil e que, eu peitei minha mãe. Eu falei, mãe, da ginástica você pode me tirar, mas parar de pegar onda, eu vou escondido, você não vai nem saber que eu tô pegando, eu vou pegar onda. Entendeu? E de lutar, eu não quero nem saber. Então, eu peitei e continuei fazendo. Hoje em dia, tudo que eu faço na minha vida é levantar peso, pegar onda e lutar. E a minha coluna hoje em dia, graças a Deus, cara, é ótimo. Então, eu acho que o que sustenta ela é o tanto de peso que eu levanto. Então, hoje você tem você se dedica mais aos teus livros. Eu estou focadaço você me falou, escrever e estudar, né? Eu adoro estudar. Você me falou uma vez que durante muito tempo era meio que um talento que você eu suprimi isso aí. Suprimia isso, né? Que você, quando era criança, gostava muito de escrever. Exatamente. E aí tive isso bloqueado na adolescência, fui lutar para talvez modelar meu pai, aceitação, né? Aprovação. Isso quase todo mundo tem esse tipo de coisa, né? Fiquei durante anos lutando, querendo ser o melhor do mundo, e chegou uma hora que isso desligou na minha vida. Fiquei num limbo sem saber o que eu queria, até o dia que panquei, eu falei, cara, eu tô trabalhando 16 horas por dia, 14 horas por dia, ganhando dinheiro, mas sou um escravo. Eu vendo meu tempo para ganhar dinheiro, não quero saber. Isso. E aí eu dei um basta, fiquei no ócio, né? Aí nos primeiros 6 meses eu ficava maluco, achando que estava fazendo bobagem, ia pra praia, ficava pegando onda o dia inteiro. Minha mulher, o que você tá fazendo? Eu falei, cara, eu preciso desse tempo para mim. Já casado com a Rafa. Já casado com a Rafa. E, de repente, o ócio, né? É o que a gente fala, né? É no ócio que se cria, né? O cara que está ocupado não tem tempo para criar nada. Eu estou ocupado trabalhando, como é que eu vou criar alguma coisa? Foi a hora que eu falei, cara, eu tenho tantos anos dedicado à arte marcial, tanto vou estudo, escrever. Uma vivência tão grande, por que não, né? O primeiro livro foi o Karatê. O Jutsu, Arte Oculta no Karatê. Arte Oculta do Karatê, que deu o que falar que no mundo. É um best-seller hoje em dia. Esse foi best-seller. Esse aqui também é. Esse também é. E esse teu primeiro livro deu meio que falar no Karatê tradicional, né? Falaram que você maluquice, charlatão, invencionista. O pessoal não lê, né, cara? Então não adianta. Uma frase que um outro convidado falou aqui comigo, que é total, só vai te criticar quem faz menos que você. Exatamente. Quem faz mais que você não pede tempo de criticar. E aí você nunca aceita críticas construtivas de quem nunca construiu nada, né, meu irmão? Pô, não exatamente. É isso? Você sabe que tem uma, eu não sei de quem é, que você pode até usar um dia que forem criticar um livro teu. Um autor que eu não sei quem foi, mas a história é essa. Alguém chega numa como é que chama quando você lança o livro? Como é que é? Noite de autógrafo. Alguém chega na noite de autógrafo do livro do cara
E aí, na hora que chega a vez, entrega o livro pro cara, meu nome é tal, mas olha, antes eu queria falar o seguinte, eu achei, sabe, 8 erros no seu livro. Aí o cara, não tem problema, deixa eu fazer aqui o livro para você e tal. E o seu livro qual é? Não, mas eu não escrevo livro. Pô, então você lê o meu livro só para ver os erros e você não escreve livro? Pô, estranho, né? É igual aquela história, né? Do cara que pergunta, você bebe? O cara fala assim, bebo. Quantas cervejas você bebe? Umas 5 cervejas por dia. Ele, ó, fiz a conta aqui, ó, você em 25 anos teria uma Ferrari, sabia? Ele falou, você bebe? O cara, não. Cadê a sua Ferrari? Cadê a tua Ferrari? Porra, meu irmão, porra, me erra, né? Meu? Pode até mirar em mim, mas vê se erra. Aí, pelo isso amor aí. de Deus. E aí você... Então hoje eu tenho me dedicado muito sim, sempre, né? Eu desenvolvo um projeto também para formar instrutores, né? Porque você tem uma federação, eu tenho uma associação, uma associação, que é a International Association of Karate Jutsu. Hoje eu tenho instrutores em Portugal, França, Suíça, Estados Unidos, em Boston 2 e aqui no Brasil alguns também, né? A gente está formando instrutores. E qual é a ideia? Não é formar só tecnicamente, é dar um suporte pro... Itália tem? Tem Itália. Itália não. Itália a gente começou... Itália você tem uma legião de fãs, né? Sim, Uma vez eu vi um vídeo teu chegando no aeroporto, os caras... Sim, com bandeira. Os caras com bandeira, com tudo. Tem bastante seguidor de lá da Itália. O meu público é muito qualificado, né? As pessoas vêm atrás do Vinícius Antony, entendeu? Não é porque, eu quero ver um professor de karatê, os caras me procuram, entendeu? Então, não, tem uns caras, eu tenho pacientes meus que... Lembra do doutor Adriano? Não, o Adriano, então, o Adriano é meu amigo, né? O Adriano, pô, é um cirurgião plástico excepcional, Adriano Medeiros, que o dia que ele descobriu, o dia que o cara descobriu que eu era teu amigo, ele, será que um dia você pode? Eu falei, pô, cara, vamos lá em casa tomar um vinho, eu chamo o cara, parecia que ele estava encontrando a rainha da Inglaterra. Mas acontece muito, principalmente no público do karatê, cara, chegam na minha sala, na minha clínica, tem uma camisa... do Lyoto Machida, dessa luta que a gente falou, do Chael Sonnen, assinada, aí o cara olha, pô, cara, Lyoto Machida, seu amigo, seu paciente. Aí eu sempre mando um videozinho pro Lyoto, pô, o cara é teu fã aqui, mano, e o Lyoto é sempre muito solícito, ele devolve logo na hora um vídeo e tal. Mas aí, eventualmente, é muito frequente, o cara fala, pô, é porque você não deve conhecer não, mas o cara que treinava o Lyoto, esse aí, Vinícius, eu falei, pô, mas é mais meu amigo que o Lyoto, eu não acredito. Não, pelo amor de Deus, eu quero uma camisa autografada do Vinícius. O cara, na hora o cara esquece o Lyoto, porque esse público do karatê, os caras te veneram, né? E certamente, porque provavelmente aprenderam alguma coisa com você, mesmo sem te conhecer, né? Viram leram o teu livro, ouviram, eles criam ali um certo... Não é só não é uma coisa midiática, não é a mesma coisa que você ser fã de um atleta famoso, de um ator. É uma coisa que você já participou, mesmo sem conhecer o cara, você já participou de alguma forma da vida do sujeito ali. E o meu Instagram é bem voltado para isso, né? A minha rede social é bem voltada para entregar, para ensinar, entendeu? Então eu passo... A maioria das minhas postagens, estou sempre ensinando alguma coisa que tem algum valor. Sim, tem muita gente na rede social que tem medo de ensinar e depois não entrega tudo que vai vir, isso aí, que vai voltar. Tudo e alguma coisa a mais ainda. Exatamente. E aí eu passo meus dias aí, me dedicando. Eu estou agora mergulhado em estudo, né? É engraçado isso, né? Eu falo, as pessoas, mas eu não gosto de malhar. Cara, você não gosta de malhar, não. Você só está malhando pelo significado errado. Eu não gostava de estudar quando era novo. Odiava, faltava de escola. Pô, eu repeti 2 vezes a sexta série. Pulava o muro da escola. Eu repeti 2 vezes. Tive que fazer pela 3ª vez a sexta série, porque eu odiava ir para a escola. Não gostava de estudar. Por quê? Porque os motivos eram errados. Entendeu? O meu direcionamento era errado para o estudo. Hoje em dia, eu passo os dias, a vida estudando. Aquele momento lá, tu não tinha o entendimento. Por que você estava ali? Eu ressignifiquei o porquê que eu quero estudar. Você estava ali porque tua mãe te obrigava. Exatamente. E hoje você está numa imersão. E o estudo que você imaginar, Daniel, para poder também entregar para as pessoas nesse livro também nenhuma sandice, né? Porque o cara não é médico, está falando sobre colesterol, não. Estou falando da minha experiência. Você traz a tua experiência, mas baseado no que os médicos, referências no assunto. Mas eu também estudo bastante, exatamente. Estudo bastante a respeito do assunto. Não estou querendo ser nenhum Augusto Odoni, não, do óleo de Lorenzo, né? Sim. De quem sabe não vem aí que nem ele, não vem que nem veio para ele um título honorário de doutor.
doutor de Harvard. Exatamente, né? Mas não é esse meu objetivo. Mas é engraçado você ter falado do óleo de Lorenzo, galera. Óleo de Lorenzo. Lorenzo é uma criança, teve uma doença rara, degenerativa do sistema nervoso central, sem ALD, né? A sigla, né? Sem cura. Sim. Né? Não existia cura para a doença. E o pai era engenheiro? O pai não? Era químico. Era químico, o pai. Bom, já tinha algum conhecimento. O pai químico. Tem um filme maravilhoso. Quem faz o papel do pai é o Nick Nolte. E a Susan Sarandon. Susan Sarandon é o garoto. A mãe, o pai, indignado que aquilo não tinha cura. Na verdade, não tinha interesse dos laboratórios. Não existia interesse, porque era uma doença qualquer doença muito rara que acomete poucas pessoas, o laboratório não tem interesse. Você vai fazer remédio para vender para meia dúzia? Exatamente. Tá o laboratório não tem interesse. E aí, o cara, indignado com aquilo, ele busca, né? Começa a estudar incansavelmente. Ele estuda, por isso que o filme chama Óleo de Lorenzo, porque ele cria um óleo que, na verdade, depois porque era até um colesterol, até um tipo de colesterol que na verdade assim, na banha de mielina. Na verdade, uma solução depois que ele descobriu, barata e simples. Uma solução barata e simples. Infelizmente já não dava mais. Eu não sei se foi exatamente como o filme mostra que ele tem um sonho, né? Aí ele está quase conseguindo, e aí num sonho ele descobre a chave do negócio. Claro que é filme, tem que criar um pouco de romantizado, senão não vende, mas não vende. Mas assim, ele acaba que ele consegue, né? Com a ajuda de teve um médico que... Sim. Um cientista que comprou um pouco a ideia de um patologista que comprou fazer os testes, e o cara conseguiu, né? Mas a história é parecida, porque qual foi o motivador dele? O filho está ali. Exatamente. No meu caso, sou eu mesmo. Eu mesmo. Eu entrei num consultório do doutor... O teu filho não tem hipercolesterolemia familiar? Não, por enquanto a gente ainda não observou. Não, mas não tem. Já fez exame? Fez, mas cara, a primeira vez que... Se bem que eu também talvez nunca tenha feito exame de colesterol. O meu filho, o Rafael... com 25 anos que eu vi a primeira vez. O meu filho, o Rafael, ele tem. Já tem. E a mãe tem. E aí, cara, ele com 8 anos já tinha 380. Eu te contei essa história, né? Que eu entrei primeira vez que eu ia fazer, eu queria melhorar minha performance atlética, era atleta, né? Eu queria ser atleta olímpico. Aí eu fiz os exames, dei para um médico, ele olhou, rapaz, tu vai morrer. Aí eu falei, doutor, o senhor também, pô. Vamos ver quem morre primeiro, pô. Tá de sacanagem. E aí foi o quê? Aí era o colesterol 270, né? Eu com 25 anos de idade, 270 de colesterol. E aí, dali pra cá, cara, foi só paulada. Todo médico botando medo. Você tá maluco? As artérias vão entupir. E você sempre atleta, pouco inflamado, pouco oxidado. Quer dizer, na verdade, a gente até teve essa discussão. Você é muito oxidado, mas você tem um sistema tampão maravilhoso. Você é adaptado. Esporte, gente. O que é o esporte? Vinícius sabe melhor do que eu. Isso aí, me corrija se eu estou errado. Mas... se eu pudesse resumir o que é o esporte, é você dar todos os dias para o seu organismo uma agressão e você fazer com que o seu organismo... É o princípio da antifragilidade, né, cara? Faça uma reação a essa agressão, se adapte, né, à agressão. Eu tenho até um amigão meu, que é meu paciente, ele está com um pouco de sobrepeso e ele é professor de futevôlei, é profissional de educação física e dá aula num centro de treinamento de futevôlei. Ele está acima do peso, uns 25 quilos, e o cara não entendia... antes de ir lá na minha clínica, mas eu jogo 15 partidas de futevôlei. Aí, eu fui começar a fazer aula com ele. E talvez seja o maior desafio da vida dele, conseguir fazer um cara sem nenhum talento como eu aprender a jogar o futevôlei. Mas tô seguindo. Eu sou obstinado, você sabe. Então, mas aí, cara, o cara não entendia. Eu falei, cara, você tá fazendo aqui 15 jogos... mas você é extremamente adaptado ao exercício que você está fazendo. Você gasta em 15 jogos a quantidade de caloria que eu gasto em meio jogo. Em 15 minutos. Se você for treinar jiu-jitsu comigo, eu vou fazer 10 treinos com você e vou estar tranquilo, você vai estar vomitando pelos cantos, tu vai estar deitado, não vai conseguir nem levantar, porque você não está adaptado. O exercício é isso. Então você tem que fazer a mesma coisa esses médicos aí, cara, que na primeira consulta viram, não, eu vou fazer um pré-treino. E aí bota cafeína, taurina, betalanina em altas doses. Se o cara já tem antes do treino a cafeína, o sachêzinho, com altas doses de cafeína, betalanina, taurina, para ficar bonito, porque o doutor quer dar o pozinho, né? Sim. Qual é a adaptação que o corpo do sujeito vai fazer? Nenhuma. Né? Qual é o grau de adaptação que vai fazer se você já está dando toda essa facilidade para ele? Então tem que saber dosar essa facilidade. Então, cara, atividade física é isso. Você é um cara que faz muita atividade física
Então você deveria ter uma quantidade de radicais livres absurda circulando. Até tem. De vez em quando a gente olha ali... Cara, mas você tem um sistema tampão, você tem um sistema tampão, você tem um sistema tampão atuante que você se adaptou durante 40 anos, né, a fazer isso. Atividade física. Se você for mandar alguém que não tem esse sistema tampão antioxidante fazer o que você faz de atividade física, o cara vai ter uma rabdomiólise e vai morrer. Então é isso que eu acho que você traz nesse teu próximo livro, que a gente vai querer ler também, claro, tá? Você traz isso, que não é uma verdade absoluta, né? Você não pode pegar um exame de sangue e condenar a pessoa. Exatamente. A grande ideia é essa, entendeu? Aquilo que eu estava falando do doutor que falou, tem que botar o colete, parar de fazer atividade física. Imagina o estrago que ele faria na vida de uma criança de 12 anos que fosse obrigada pela mãe a passar por isso. Primeiro ia ser o pele da escola, né? Ia todo mundo, lá o Robocop, o Escambau, falar, pô. Segundo, para a autoestima da criança. E que claramente era sem necessidade, porque você não botou e hoje onde é que você estaria se você tivesse... Então o alerta é sempre o alerta... Procura uma segunda opinião, procura estudar. Eu não abandono. O alerta é você tentar não estudar para saber mais do que o médico, como eu também não vou estudar para saber mais do que o professor de educação física. Mas assim, se você me fala alguma coisa, assim, Daniel, porra, você sabe, né, Daniel, que muito peso ganha massa magra e muita repetição seca. Se tu me fala isso, o que eu estudei... Pô, e não tem profissional que fala isso? Se você me fala isso... Eu posso não ser profissional de educação física, mas o que eu estudei é o suficiente para eu saber que alguma coisa está errada ali. Exatamente, é o que eu falo. Eu não preciso ser dentista para saber se o dentista está fazendo alguma coisa errada na minha boca. Exatamente. Dá para ver, meu irmão. Você não precisa ser motorista, piloto, para saber se o cara está dirigindo mal. Exatamente. Então, às vezes eu entro num consultório de cardiologia e eu vejo que o cara repete tipo um copy-paste que ele ouviu num congresso patrocinado pela Pfizer, que quer que ele venda remédio. Muitas vezes o objetivo do cara não é te deixar saudável, é só te deixar com colesterol dentro daquela faixa para você ir tranquilo para casa. Olha, porra, eu passei exatamente por isso. Eu fiz um teste de esforço, tá? Com 3 cardiologistas na sala, para depois sair do esforço máximo direto para uma como é que se chama, rapaz? O ecodoppler. Ecocardiograma. O ecocardiograma, para ver ali no esforço máximo se tinha alguma coisa. Eu com 50 anos, botei 198 de frequência cardíaca, meu irmão, os caras tudo pedindo para eu parar, só vou parar quando não der mais, meu irmão. Aí, pum, deitei, os caras, não tem nada. Final das contas, tem que tomar um remédio. Por que tem que tomar um remédio? E eu tô com 50 anos, não tem nenhum bicho. O que você quer? Você quer viver... Todos nós queremos viver o máximo possível com a maior quantidade de saúde possível. A maior qualidade de vida. Melhor qualidade de vida. Se você pegar as valências que levam à longevidade, VO2... O VO2 meu batendo 60 e tanto de VO2, 63 VO2 eu bati. VO2, com 50 anos de idade, o cara falou, pô, não é possível, LDH, lactato desidrogenase e massa magra. Se pegar essas 3 valências em você, cara, eu não preciso nem fazer exame, eu já sei que você tem um VO2 lá nas alturas, você tem... Quantos quilos você tem de massa magra? Uns 50 quilos, pelo menos? Por aí, né? Por aí, 50 quilos de massa magra na tua idade, para quem não... 5% de gordura. Para quem não tem muita noção, na faixa etária do Vinícius, a média de massa magra são de 36 a 38 quilos. O cara tem 50. Não, o meu dá obeso lá no... Não, se você pegar o IMC, né? O IMC é de obeso e o cara não tem gordura, o cara não tem nada. Parece uma pele de salmão aí, pô. Não tem gordura. Então, assim, as valências... Então, o médico, ele tem que estar preparado. E hoje, graças a Deus, eu acho que a gente vê uma mudança nesse sentido. Tem que estar preparado a não pegar um exame laboratorial e fazer um diagnóstico baseado no que ele está lendo. Apavorar o paciente. Botar ele numa condição de doente. Eu lembro uma vez, Daniel, eu já estava aí chegando aos 40, né? E, cara, teve um ataque tão grande de todos os lados, de família, de amigos. Pô, meu, tá maluco, toma remédio, porra, tá bom. Vou tomar o tal do Crestor. Aí veio dor articular. Meu irmão, tu não tá entendendo, eu virei um outro ser humano. Era fadiga crônica, era porra. E tava um treino de jiu-jitsu, rola, abriu o bico, 5 minutos, abriu o bico, não tinha mais treinar, dor pra caramba. E o contrário, Vinícius. Eu falei, eu virei doente. Eu agora sou um doente, por causa do remédio. É importante a gente ser muito claro com quem tá ouvindo a gente, que o contrário é verdadeiro também. Você não tinha nenhuma indicação de tomar o remédio. Exatamente. Mas o paciente que está obeso, está inflamado, está extremamente oxidado, naquele paciente, momentaneamente, pode existir a necessidade de controlar. E olha, eu vou te dizer uma coisa, Daniel, que talvez você nem concorde, mas existem outras maneiras muito mais eficientes de controlar do que a estatina. Tudo bem, a estatina é uma forma que
que para mim é uma forma farmacológica que existe. Mas assim, eu acho que se a estatina fosse usada com a indicação correta, a indústria farmacêutica não venderia 10% da estatina. Você vê, e cara, talvez não fosse... E o mais gritante, Daniel, são, cara, 300 milhões de usuários de estatina no mundo inteiro. E os números de... Sim. Inclusive de reincidência de paciente medicado. Eu concordo com você, mas assim, a gente... É bom que a gente também a gente deixe claro, para que a galera não olhe o podcast e fale assim, então foda-se. O cara tá falando, foda-se. O livro é foda-se o colégio. O Vinícius Antony é o Vinícius Antony. O cara que tá com 140 quilos deitado no sofá, vendo Netflix, comendo batata Pringles, é outra história. E também não vai adiantar nada, ele tem que tirar isso tudo da vida dele. E o médico, ele tem que ter a capacidade, ou o médico e todos os profissionais envolvidos no tratamento desse. Você como profissional de educação física, não adianta tu chegar para um cara dele e falar, meu irmão, vamos meter bala na esteira, porque ele vai morrer. Na hora ele vai morrer. Então assim, a gente tem que entender que o médico especialista, ele tem que parar com esse negócio de querer resolver o problema dele. Exatamente. O cardiologista resolve o colesterol. Meu irmão, não, eu assim, aí ó, meu irmão, o cara tava medicado. Você quer ver um outro exemplo bastante comum? É o neurologista que trata o sono. Cara, todo paciente obeso, todo paciente inflamado, ele começa a desenvolver distúrbios do sono, começa a fazer apneia. E aí vai no colega que é especialista em sono. Não, vou solucionar seu problema, toma aqui. CPAP todo dia. O CPAP melhora a vida do paciente? Melhora. Mas o cara acredita que ele tem que usar aquele negócio o resto da vida. Ele não entende que ele tem que emagrecer para que ele deixe de usar o CPAP. Quando ele passa a usar o CPAP, a vida dele melhora. Não há nenhuma dúvida disso. Mas ninguém fala para ele, cara, teu problema não é a falta do CPAP. Tu não nasceu usando CPAP, pô. Você tem que melhorar isso e essas valências físicas aqui para que você... Vai na consequência, exatamente. Não na causa. Bom, né, cara, o pessoal aí já está fazendo assim, vambora. Se deixar a gente fala até acabando. Amanhã, foi a mesma coisa no convidado que a gente gravou previamente. Se deixar aqui, cara, só que o pessoal só está vendo a câmera fechada. A galera não está vendo aqui o esquema que é esse estúdio aqui. E o Antônio ali, que é o dono do estúdio, pô, se eu ficar aqui 5 horas, eu tenho que largar uma córnea ou um rim aqui para pagar esse estúdio. Olha aí, ele vai. Consultinha. A minha consulta é barata, tá? A consultoria dele lá que é cara, viu? Não. Cara como? Eu sempre pergunto isso, né? Cara comparado com o quê, né? Tá comparando com o quê? O conceito de caro é você pagar por uma coisa que vale menos do que você pagou. Exato. Isso é que é o caro. E se você achar que vale menos, você não paga. Exatamente. Uma caneca aqui, 500 prata, pô, doutor, não vai rolar. Então não paga, não leva. Meu amigo, muito obrigado. Eu que te agradeço, meu camarada. É sempre muito bom conversar com você. A gente, na vida corrida, eu queria poder encontrar mais com você. Mas é bom que a gente sempre fala uma porção de coisa que é bom para todo mundo ouvir e as pessoas não têm a oportunidade de ouvir. Hoje elas vão ter a oportunidade de ouvir. E galera, de novo, só para lembrar, tá? Black Belt Mind, os segredos da mente. Faixa preta. Não significa que tu tem que ser faixa preta de karatê. Exatamente. Tem um monte de faixa preta de arte marcial que não tem a mente faixa preta. Não é nem branca. Que mesmo. Não é nem faixa branca, né? Faixa branca todo mundo só comprar o kimono. Né? Não é assim. O cara, para pegar a faixa branca no jiu-jitsu, você não sabe como é que é, você não lembra? Primeira aula de jiu-jitsu, eu cheguei lá, eu não tinha faixa branca. Não, mas hoje tem. Aí o cara virou pra mim, hoje tu já começa de faixa branca. O professor falou pra mim, vamos lá, meu irmão, fica na ponta do pé, chacoalha aí, joga o ombro pra frente, dobra o cotovelo, abre a boca. Hoje você compra o kimono, já vem com a faixa branca. Fala brother, brother. Agora sim, faixa branca. Tinha que ter todo esse trato aí, não é assim? Você chega ali, faixa branca. Meu amigo, obrigado mesmo, tá? Tamo junto. Tamo junto, doutor. Um abraço. Um grande abraço. Galera, até a próxima semana. Garanto que vai ser também um convidado igual. Melhor não é, né? Não tem como. Difícil. Eu ia falar igual ou melhor, mas o cara aqui não dá para ser. Difícil, mas igual eu vou tentar, tá, galera? Um abraço.